povo abençoado de Deus, tudo bem com vocês? Eu me chamo Eduardo Nassif, sou ministro da Palavra de Deus e estou aqui para levar vocês a ter mais um momento com Deus. Não esqueçam de se inscrever no canal para vocês receberem diariamente as mensagens. Que a palavra de hoje possa entrar no seu coração e abençoe sua vida. Romanos capítulo 13, versículos 1 e 2. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu, e aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Esse é um assunto bem polêmico e complicado de se falar atualmente, não é verdade? Falar de autoridades governamentais nos dias de hoje é bem complicado. Vocês sabiam que todas as autoridades vêm de Deus e que nós devemos nos sujeitar a elas? Sei que é um pouco complicado este assunto, ainda mais na época em que estamos vivendo com algumas autoridades. Vemos países tipo Venezuela, que era um país rico. Hoje, mais de 60% da população vive na miséria, na pobreza. Aí você pode pensar, mas mesmo assim devemos nos sujeitar a essas autoridades? Se formos para analisar, viver debaixo de uma tirania e se sujeitar a esse tipo de autoridade acaba sendo sofrido demais. Mas existe um ditado que diz assim: manda quem pode, obedece quem tem juízo. Mas por que estou falando isso? Porque eu pergunto para vocês, como um povo que é dominado por um líder tirano vai conseguir lidar com isso, já que seu líder, ou vamos dizer presidente, tem todas as forças armadas a seu favor? Difícil, não é verdade? Muito difícil isso. Antigamente também aconteceu isso. O povo de Israel viveu durante 400 anos debaixo de um cativeiro, viveu na escravidão. Eles só conseguiram se libertar através das suas orações, clamando a Deus. Êxodo capítulo 3, dos versículos 7 ao 9. Então o Senhor lhes disse: por certo, tenho visto a opressão do meu povo no Egito. Tenho ouvido o seu clamor por causa de seus capatazes. Sei bem quanto eles têm sofrido. Por isso, desci para libertá-los do poder dos egípcios e levá-los do Egito a uma terra fértil e espaçosa. É uma terra que produz leite e mel com fartura, onde hoje habitam os cananeus, os hititas, os amorreus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Sim, o clamor do povo de Israel chegou até mim e eu tenho visto como os egípcios os tratam cruelmente. Deus aqui estava falando com Moisés, pois ele ouviu o clamor do povo. Vamos entender como o povo de Israel foi escravizado. No livro de Gênesis, relata que Abraão foi chamado de Ur dos Caldeus para Canaã, para formar um povo com a crença no Deus único. Quando a terra de Canaã foi assolada pela fome, Jacó, depois conhecido como Israel, seus 12 filhos e suas famílias foram para o Egito, onde seus descendentes foram escravizados. Daí em diante, foram 400 anos de escravidão, ou seja, a fome em Canaã fez eles migrarem para o Egito. Atualmente nos países, as escolhas de seus líderes vêm através do voto popular, na verdade. O povo faz suas escolhas e as escolhas erradas levam países que tinham uma boa situação a se tornar países praticamente escravizados pelas suas doutrinas. O povo passando necessidade, comendo resto de comida e até lixo. Os governantes não deixam os alimentos chegar até a população. Isso é muito triste saber que existem pessoas sendo nos dias de hoje maltratadas e passando por tantas dificuldades, mas isto é realidade. No começo da mensagem citei para vocês que aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. Então, se não podemos nos rebelar, o que devemos fazer então? Lembram quando falei para vocês sobre o povo de Israel? O que eu lhes disse? Eu disse que eles levantaram um clamor e Deus ouviu. O que o povo tem que fazer é se unir em oração e clamar a Deus. Pedir em alto e bom tom socorro para Ele.
pedir que Deus mude o cativeiro deles, assim como mudou do povo de Israel. Se o povo entrar em oração e concordar, Deus muda, Deus faz milagres. Não podemos nos revoltar, não podemos sair por aí dando gritos de liberdade caso isso aconteça em nosso país. Temos que orar e pedir a Deus que mude nossa história. Assim estaremos agindo de acordo com a palavra de Deus e fazendo com que Ele ouça as nossas orações e Ele liberte o povo. Aí você pode pensar, mas Deus demorou 400 anos para libertar o povo. Mas quem orou a Deus pedindo ajuda só depois de 400 anos foi quem? Foi o povo. Se depois de 1 ou 2 anos, digo, até meses, o povo tivesse levantado um clamor, não teria passado tanto tempo escravizado. Sabe o que parece? Parece que as pessoas sabem a quem podem recorrer, mas esquecem de fazer, ou acham que por estar passando pela situação, foi Deus que permitiu. Às vezes, as escolhas erradas fazem com que as consequências sejam grandes. O povo de Israel decidiu ir para o Egito, ficou escravizado. Vamos citar a própria Venezuela, que foi o país que falei inicialmente. Escolheu errado seu presidente e hoje passa fome. Vejam as consequências tanto para Israel quanto para a Venezuela. Já preguei uma vez aqui e repito, às vezes o que parece ser bom não é. Cuidado com suas escolhas. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, muito obrigado por mais esta palavra. Muito obrigado por nos mostrar, através dela, sobre o que temos que fazer em momentos de angústia, em momentos muito difíceis. Precisamos confiar mais e acreditar mais em Ti, orar mais, clamar ao Senhor todas as vezes que necessitamos, sabendo que o nosso clamor será atendido pelo Senhor. Só o Senhor é Deus e não há outro além de Ti. Que as Tuas poderosas mãos estejam sobre as nossas vidas. E se algum inimigo se levantar, temos o Senhor para nos ajudar. Não podemos, em pleno século XXI, viver escravizado por tirania de alguns. Nosso país é livre e vai continuar assim. Precisamos de líderes que sejam fiéis a Ti e tenham temor à Sua palavra. Nós te pedimos, Senhor, que seja feita conforme a Tua vontade em nossas vidas. É o que te pedimos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, e assim seja. Bom, pessoal, espero que tenham gostado da mensagem e se gostaram, compartilhe com seus amigos e familiares para que eles possam ouvir as mensagens diariamente. Deus abençoe a todos vocês e não esqueçam, amanhã teremos mais.